Sabe, no mundo da eletrônica, às vezes os maiores mistérios estão escondidos bem na nossa frente. Hoje, a gente vai desvendar a ferramenta que age como um verdadeiro detetive para esses casos, o multímetro. Pensa bem, de carros e computadores até os eletrodomésticos mais simples, o nosso mundo gira em torno da eletricidade. A gente está cercado por sistemas elétricos que são cada vez mais e mais complexos. Mas claro, toda essa dependência traz um desafio. O que acontece quando tudo para? Quando as luzes se apagam e fica aquele silêncio. Quando a corrente simplesmente para de fluir. Como é que se encontra o culpado no meio daquele emaranhado de fios sem ser na base do chute? É exatamente aí que entra o nosso detetive. Esse aqui é o multímetro, uma ferramenta super poderosa capaz de interrogar os circuitos e arrancar a verdade deles, sabe? Ele soluciona até os mistérios elétricos mais cabeludos. Bom, todo bom detetive tem seu kit de ferramentas especializado, né? Então vamos dar uma olhada no que faz do multímetro um verdadeiro canivete suíço nessa área de investigação elétrica. Ele basicamente combina 3 funções essenciais em um aparelho só. Primeiro, ele funciona como um voltímetro, medindo a pressão do circuito, ou seja, a tensão. Depois, ele vira um amperímetro, que mede o fluxo da eletricidade, a corrente. E por fim, como um ohmímetro, ele avalia a resistência, aquilo que dificulta esse fluxo. Tensão, corrente e resistência, tá aí, as 3 pistas fundamentais em qualquer cena de crime elétrica. Mas antes de sair medindo tudo, todo detetive que se preze segue um protocolo. É um procedimento bem rigoroso para garantir que a investigação seja segura e, claro, precisa. Vamos conhecer então as 3 regras de ouro da medição. O primeiro passo é estimar. É preciso ter uma ideia do valor que se espera encontrar. O segundo é avaliar. Checar se a ferramenta está preparada para aquele trabalho. E o terceiro, executar. Conectar tudo direitinho e fazer a leitura. Seguir esses 3 passos não é só uma boa prática, não. É o que separa um trabalho bem feito de um palpite que pode ser bem perigoso. E aqui está um ponto crucial. Mesmo com a mesma potência, o contexto, tipo a tensão, muda o valor de uma forma drástica. Uma lâmpada de 60 watts em casa, por exemplo, consome uns 0,26 amperes. Já um farol de carro com os mesmos 60 watts puxa quase 5 amperes. É por isso que aquele primeiro passo, o de estimar, é tão importante. Os multímetros, assim como os detetives, também têm estilos diferentes. Tem aqueles da velha guarda, sabe? E tem os mais modernos, digitais. Entender a diferença entre eles é fundamental para escolher a abordagem certa para cada caso. Olha só. De um lado, o medidor analógico, com aquele ponteiro físico que se move numa escala, que nem ponteiro de relógio. Do outro, o medidor digital, com uma tela de LCD que mostra os números ali, frios e precisos. Então, um instrumento analógico mostra a medição de forma contínua. Pensa no velocímetro de um carro antigo. O ponteiro se move suavemente pelos números, mostrando não só o valor, mas a velocidade com que ele está mudando. Já o instrumento digital, bom, ele vai direto ao ponto. Ele dá um valor numérico exato, sem nenhuma margem para interpretação. Acaba com qualquer chance de adivinhação na hora de ler uma escala mais complicada. Agora, o mais interessante aqui é que, mesmo com toda a precisão do digital, os visores analógicos ainda são os preferidos em sistemas críticos, tipo em cockpits de avião. E por quê? Porque a percepção de uma tendência, sabe? Se um valor está subindo ou descendo rápido, isso é muito mais fácil de ver com um ponteiro se movendo. Acontece que o mundo da eletrônica evoluiu, né? E com isso, os criminosos, digamos assim, ficaram mais sofisticados. Os sinais elétricos hoje não são mais tão simples, e isso traz um desafio novo e bem complexo para o nosso detetive. Antigamente, os circuitos eram mais simples e produziam sinais elétricos limpos, previsíveis, como uma ondinha suave. Só que os aparelhos modernos, com seus computadores e motores de velocidade variável, eles picotam esse sinal, distorcem tudo, criando umas formas de onda bem sujas e caóticas. O problema é que o multímetro convencional, o comum, é calibrado para aquelas ondas senoidais perfeitas. Então, quando ele se depara com uma dessas ondas distorcidas, modernas, o cálculo dele, que se baseia numa média do sinal, fica fundamentalmente errado. E é aqui que entra a arma secreta do detetive moderno, o multímetro True RMS. Pensa nele como um especialista que consegue calcular a potência real de um sinal elétrico, não importa o quão bagunçada e distorcida seja a forma de onda. Ele consegue enxergar a verdade por trás de todo aquele caos. E essa imagem aqui ilustra o problema de um jeito gritante. Olha só, medindo a corrente de um motor, o medidor convencional leu 11,4 amperes.
Já o medidor TrueRMS mostrou o valor correto, só 3,5 amperes. É um erro gigantesco. Usar a ferramenta errada não é só impreciso, pode levar a um diagnóstico perigosamente errado. Um erro de medição de mais de 40% não é pouca coisa. É a diferença entre consertar o componente certo e, sei lá, trocar uma peça que está funcionando perfeitamente. É a diferença entre um diagnóstico correto e uma falha que pode ser catastrófica com sérios riscos de segurança envolvidos. Então, a grande lição aqui é a seguinte: para resolver os mistérios elétricos de hoje em dia, que são bem mais complexos, a ferramenta certa não é só útil, ela é essencial. Isso mostra que, no mundo da eletrônica, entender a tecnologia por trás da ferramenta é tão importante quanto saber como usar. Com a ferramenta e o conhecimento certos, é possível começar a enxergar esse mundo invisível da eletricidade que move as nossas vidas. Que histórias elétricas fascinantes será que estão acontecendo ao nosso redor agora mesmo, só esperando para serem descobertas?